E se sem querer você invocasse um demônio que vai finalizar todos seus amigos e familiares, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de amigos tentando sobreviver a um terrível Jin vingador. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a mulher demônio em Kandisha, Invocação do Demônio. Esse grupo de amigos não faz ideia, mas logo vão sentir o terror de uma antiga lenda. Após passar um tempo curtindo com seu grupo de amigos em uma lanchonete, a jovem Bintu decide voltar para casa, mas no caminho ela para pichar uma ponte e acaba sendo avistada por alguns policiais, que avisam que ela poderia ser presa por aquilo e a mandam para casa. Só que assim que a garota vai embora, um dos policiais vira a cabeça para ler o que foi pichado e cai em uma pegadinha, já que estava escrito "Inclina a cabeça, bastardo". Após isso, a Bintu vai até o hospital conversar com a sua amiga Morjana, que é uma radiologista árabe. Então as duas conversam um pouco e decidem ligar para sua outra amiga, a Amelie, que também costuma fazer pichações com elas. Então a Amelie diz que já está indo se encontrar com elas e avisa para os pais que vai sair, mas antes disso ela dá uma ajudinha pro Anton com as tarefas da escola. E aí depois de ajudar o irmão, ela tem uma rápida discussão com o pai. Aí após se despedir da mãe, que pede para ela tomar cuidado já que está de noite, a garota vai embora. Alguns minutos depois, a Amelie chega a um prédio antigo e abandonado, praticamente caindo aos pedaços, que está sob ordem de demolição. Então ela sobe vários andares de escada e chega ao que parece ser uma passagem secreta. Lá dentro ela se encontra com a Morjana, que aparece de surpresa e se prepara para começar as pichações, se desculpando por não ter conseguido trazer mais latas de tinta. Com isso, as duas se reúnem com a Bintu em uma sala cheia de desenhos nas paredes e começam a pichar e curtir, dançando, comendo e conversando. Aí aproveitando o momento, a Bintu avisa a Amelie que seu ex-namorado Farid estava querendo conversar com ela, porém a jovem não se importa com isso, pois quer mais que o Farid vá se ferrar. Além disso, a Amelie também fala que quer comprar mais samambaia e pergunta se o irmão da Morjana está na cidade, já que ele é o negociador. Porém a Morjana fala que o cara não voltou ainda e entrega o seu último cigarrinho do capeta pra garota, pra ver se ela dá uma acalmada, principalmente porque ela chamou a Bintu de burguesa, ao que a garota não curte muito. Após isso, as meninas estão pichando outras partes do quarto, quando de repente a Amelie encontra uma pichação escrita Kandisha meio escondida na parede, e ao ver isso, a Morjana fala que essa é uma lenda antiga de Marrocos, sobre uma mulher demônio que pode ser invocada igual a loira do banheiro. Porém essa Kandisha é um espírito vingador, que aparece para destruir os homens que estão em lugares desertos, enlouquecendo a vítima antes de tirar a sua vida. E as formas de invocação são com um tabuleiro Ouija ou um pentagrama. Assim, levar isso a sério, a Bintu pega um espelho sabe-se lá da onde e repete o nome dela 3 vezes. Só que como não acontece nada, as amigas apenas dão risada da situação. Em seguida, as 3 decidem ir embora do prédio abandonado, e um pouco depois de saírem, elas acabam se encontrando com Abdel, o irmão da Morjana, que manda as 3 irem para casa e cobra a Amelie o dinheiro que ela está devendo. Dessa forma, o grupo conversa mais um pouco, e o Abdel vai embora com a irmã depois de retirar o cigarro da boca da Amelie. Assim que os irmãos vão embora, a Amelie leva a Bintu para casa e faz uma brincadeira falando que gostaria de um tour pela casa nova da amiga. Porém, bem nessa hora, o pai da Bintu chega do trabalho em um ônibus todo pichado, um trabalho que foi feito pelo trio de amigas. Então o senhor cumprimenta as meninas e pergunta o que as duas estão fazendo acordadas tão tarde da noite. Mas ao saber que estão de férias, ele fala apenas para a garota não acordar a mãe dela quando entrar em casa, o que a Bintu concorda. O estranho é que a jovem se despede da Amelie e entra com o pai. Por conta disso, a Amelie percebe que está começando a chover e acelera para ir embora. O problema é que na hora que ela chega perto de um túnel, o Farid surge do nada agarrando a garota e dizendo que sente saudades dela. E o pior de tudo é que quando a jovem tenta se defender, ele a joga contra a parede e desmaia ela com um golpe. Só que para piorar ainda mais, a Amelie acorda alguns minutos depois e descobre que está em uma casa toda escura. Porém, antes de conseguir pensar nisso, ela vê o Farid se jogando em cima dela. Então a garota luta para não acontecer o pior e arranca um pedaço do lábio do agressor, fazendo com que ele dê outro tapa nela. Aí para conseguir espaço, ela cabeceia o maníaco e sai correndo. Em seguida ela chega em casa toda machucada, com o olho inchado, e vai correndo pro banheiro chorar escondido. E se lembrando do que aconteceu, ela fica cheia de ódio, usa o próprio sangue para desenhar um pentagrama na parede e chama a Aisha Kandisha, repetindo seu nome várias vezes. O que ela não sabia é que seu irmão mais novo estava ouvindo tudo atrás da porta. Em paralelo a isso, o Farid está sentado pensando na cagada que fez naquele local escuro, quando do nada ele vê uma pessoa se levantando na escuridão. Aí percebendo que algo estranho estava acontecendo, ele sai correndo para a rua em velocidade máxima, e por conta disso ele acaba sendo atropelado por um carro que não consegue parar a tempo. Ok galera, a Aisha Kandisha é uma figura mítica do folclore marroquino, sendo bem próxima da existência de um Jin, e mesmo que o filme se chame Invocação do Demônio, e que eu possa chamar de demônio algumas vezes, ela está mais para um Jin, que é um pouco diferente de um demônio. E sim, existe uma diferença entre os dois, pois resumidamente, os Jin têm total livre-arbítrio para agirem com bondade ou com maldade, ao contrário dos demônios, que após se rebelarem contra Deus, foram praticamente destinados a uma vida de maldades, como se a própria natureza deles tivesse mudado. E quando eu digo que os Jin têm um total livre-arbítrio, eu estou
falando sério, pois eles podem até mesmo se casar e formar uma família com humanos. Com isso explicado, a Aisha Kandisha é descrita como uma jovem extremamente bela que tem pernas de animal, e assim como uma sereia, ela usa essa beleza ou esse encanto para atrair os homens e acabar com as suas vidas. E apesar de não ter sido explicado pela Morjana, a Aisha Kandisha costuma estar ligada a fontes de água, como se realmente fosse uma sereia. Por conta dessa forma de agir, a gente consegue perceber que seus poderes são mentais, pois ela seduz as vítimas para conseguir acabar com elas. Só que por ser boa em ataques mentais, nós também podemos assumir que além de seduzir as vítimas, a Aisha Kandisha provavelmente é capaz de causar medo nos homens, o que explicaria o motivo dela atacar apenas quando uma pessoa estivesse em um local isolado, já que sozinho qualquer um fica bem mais suscetível a ter medo. Agora falando sobre a Amélie, tudo bem que ela estava putaça da vida, e com sangue nos olhos após ter sido atacada por aquele doente. Porém, ao invés de invocar um demônio do qual ela tem zero conhecimento, ela podia muito bem ter finalizado o cara na hora do ataque mesmo, já que ele levou uma boa surra da garota. Um chute nos Países Baixos com certeza já deixaria o maluco desnorteado. Aí depois é só terminar o serviço, ou depois que escapou, daria pra ela ter chamado a polícia, pois daria pra construir um caso fácil contra esse maluco, já que ela se defendeu do cara e teriam marcas dele para provar isso, como o lábio mordido, por exemplo. E seguindo esses erros idiotas das meninas, a última coisa que você deve fazer ao encontrar um prédio com ordem de demolição que está claramente abandonado e tudo acabado, é usá-lo como um ponto de encontro. Até porque, fora a ordem de demolição, é bem provável que esse tipo de estrutura antiga e toda ferrada caia sozinha na cabeça de alguém, isso sem contar que podem ter pessoas perigosas lá dentro, ou animais peçonhentos. Isso que eu nem estou falando dos pais dessa garota serem totalmente negligentes com o bem-estar dela. A Amélie já foi parar na polícia por conta das pichações, e ambos os pais não proíbem a garota de nada. Eles sabem que ela fuma escondido no quarto, sai para aprontar à noite, e mesmo assim deixam tudo acontecer. Eu sei que provavelmente lidar com um adolescente deve ser muito difícil, mas não fazer nada é ainda pior. No dia seguinte, a Amélie é acordada por uma mensagem da Bintu, perguntando se ela já ficou sabendo sobre o Farid. E como não tem ideia do que está acontecendo, a garota se arruma e vai encontrar com os amigos no alto de um prédio. Lá em cima, ela fica sabendo que foi um conhecido do Ako que atropelou e finalizou o Farid, sendo que estranhamente ele parecia estar fugindo de alguma coisa. Mas a Morjana percebe que sua amiga estava estranha e pergunta o que está acontecendo. Em resposta, a Amélie conta que o Farid tentou se aproveitar dela na noite passada e acabou apanhando, além de também falar que só não contou para a polícia porque não ia adiantar de nada, já que nas palavras dela, foi apenas uma tentativa. Ao anoitecer, o grupo de amigos se reúne em uma piscina abandonada junto com vários outros jovens para curtir uma festinha, sendo que até mesmo o Anton está ali, já que os pais não parecem se importar com os filhos. Nessa hora, o Abdel chega na festa e percebe que a Amélie está bem estranha, porém a Morjana explica que logo logo ela melhora. O problema é que nesse momento, a bolsa de uma das amigas do trio, que estava grávida, acaba estourando no meio da festa, fazendo com que todos corram para ajudá-la. Só que no meio de toda essa bagunça, a Amélie vê a aparição de uma mulher estranha vestida toda de preto, o que a deixa bem assustada. E percebendo isso, o pai da criança que está para nascer vai conferir se a amiga está bem. Mas ao se aproximar dela, a Kandisha aparece por trás do cara e empurra ele para cima da fogueira, fazendo com que o coitado comece a queimar na frente de todos. Após isso, no hospital, assim que terminou de ver o amigo queimado e a esposa dele, a Bintu pergunta para Amélie o que aconteceu na piscina, já que ela é a única que viu tudo. Mas ao invés de responder, a garota apenas pega o seu irmão e vai embora dali o mais rápido possível, dizendo que ela vai voltar. Aí, como as garotas não entenderam nada disso, elas vão para a casa da Morjana e ficam sabendo de toda a história sobre a invocação da Kandisha. Então a Morjana fala tudo o que sabe a respeito da lenda, explicando que ela era uma mulher que lutou contra a ocupação portuguesa, atraindo os soldados com a sua beleza e os finalizando. Porém, a Bintu não acreditaria um pouco nisso e fala que foi apenas um acidente, pois o Farid estava fugindo depois de ter perdido um pedaço do lábio e não viu o carro. O que as garotas não sabiam é que o Anton estava apenas fingindo estar dormindo e ouviu tudo. Em seguida, o grupo se despede e a Amélia volta para casa com o irmão. O problema é que na hora em que os dois chegam no prédio onde moram, eles veem a silhueta da Kandisha parada na escuridão do corredor. Sabendo disso, a Amélie não perde tempo e cumprimenta a entidade falando salam aleikum, enquanto prepara a chave da porta para usar como soco inglês. Por sorte, a entidade não faz nada e apenas se afasta, permitindo que os irmãos entrem no apartamento. Porém, como a entidade continua por perto, a Amélie manda o irmão se trancar no quarto e vai ver onde está a Kandisha. Só que na hora em que sai do apartamento, a garota acaba caindo no sono e desmaiando. Paralelo a isso, o Ako está em casa dormindo na sala com o resto da família, quando acorda do nada ouvindo um barulho estranho e decide ir na cozinha ver o que foi. Mas na hora em que ele checa o lixo, a Kandisha aparece por trás e começa a bater a sua cabeça contra o vidro do armário. Os irmãos do jovem até tentam ajudá-lo, porém a Kandisha não deixa que o garoto seja salvo e tranca a porta da cozinha antes de jogá-lo pela janela. Já no dia seguinte, a Amélie vai até a casa da Morjana e conta que o Ako está morto e que viu todo o processo como se estivesse lá na hora. Por isso ela garante que com certeza foi a Kandisha que finalizou o Farid. Após isso, as duas se reúnem com a Bintu e a Amélie conta novamente tudo o que sabe, deixando a Morjana ainda mais assustada e fazendo ela pensar que precisam ir até a polícia. Porém a Bintu fala que isso não faz sentido, já
que não faria sentido dizer que a sua amiga invocou um demônio assassino, e pergunta se a Morgana realmente acha que a Amélia invocou a Candisha. Então a garota fala que sim, já que tudo indica isso, e ainda menciona que agora que foi invocada, a Candisha vai atrás dos homens que elas conhecem, para acabar com eles, o que deixa todas as meninas preocupadas. Por sorte, a Morgana se lembra de alguém que talvez possa ajudá-las, e as amigas vão até a casa desse homem. Só que ao chegarem lá, elas são recebidas pelo Hector, um antigo conhecido da família da Morgana. O problema é que o cara tem más notícias para elas, e avisa que o homem que pode ajudar não está a fim de vê-las, ao que deixa a Amélia extremamente irritada, tanto que ela fala que se mais alguém for de base, será tudo culpa do Hector. Bom, eu realmente não consigo entender qual foi a lógica usada pela Amélia para dizer que a tentativa de abuso foi apenas uma tentativa, pois além de ela estar toda machucada, provando as agressões, ela também arrancou um pedaço da boca do cara. Então se na mesma hora ela tivesse corrido até a delegacia e denunciado o crime, eu sinceramente acho impossível que o caso tivesse sido simplesmente ignorado. Se a Candisha não tivesse resolvido a situação com o cara, a Amélia deveria ter seguido pelo menos o procedimento padrão, de ir passar pelo atendimento médico, corpo de delito, fazer um BO e depois procurar um advogado. E agora falando sobre o que as garotas podem fazer. Bom, realmente não faz sentido ir à polícia nesse momento, pois ninguém iria acreditar que uma entidade marroquina está finalizando pessoas do outro lado do mundo. Além disso, a Morgana não falou que essa entidade só atacava quando as vítimas estivessem em um local isolado, e a menos que eu esteja louco, eu tenho certeza que tinha muita gente na festa da piscina, e isso praticamente acaba com qualquer estratégia de união para evitar ser atacado pela Candisha. E agora que as meninas sabem que a entidade vai atrás dos homens que são próximos a elas, o grupo pode procurar maneiras de proteção que afastem os djinns, pois apesar da forma mais efetiva de se livrar de um djinn ser através da rúpia, que é um exorcismo espiritual, também há formas recorrentes de se proteger, mesmo que de uma maneira mais fraca. Por exemplo, sempre que alguém sentir uma presença maligna ou vê-la, é bom recitar A'udhu billahi minash shaitani rajim, que significa busca o refúgio em Deus contra Satanás, o rejeitado. E eu recomendo que você pronuncie isso aí em português, porque tentar em árabe aí não deu muito certo. Além disso, leituras de versículos de guarda e de proteção. E para enfrentar o medo, que é muito importante aqui, também é bom recitar o mantra La hawla wala quwwata illa billah, que significa não há força nem poder senão em Deus. E para complementar, djinns costumam evitar casas onde o Alcorão é recitado regularmente, então uma boa opção é recitar o Alcorão em vários momentos do dia, como ao acordar, sair e entrar na casa e antes de dormir. Eu pegaria um vídeo do YouTube recitando isso e deixaria rodando, já que se vocês repararem na minha pronúncia aí, com certeza eu devo ter errado muita coisa. Fora isso, qual que é o sentido de dizer que a culpa das próximas mortes será do Hector, sendo que foi ela mesmo que fez toda a besteira? Tudo bem que o cara pode ter sido um babaca por não querer ajudar, porém vamos ser sinceros aqui, quem é que vai querer se meter no meio de uma briga contra um djinn extremamente poderoso? Ao meu ver, apesar de ter sido bem sangue frio, essa pessoalmente foi a melhor escolha que o cara poderia ter, principalmente levando em conta que ele é um homem e que a Candisha só ataca homens. E por falar nisso, as garotas precisam fazer urgentemente uma lista dos homens próximos delas, por exemplo, o pai da Bintu, o Abdel, o pai da Amélie, se bem que esse cara aí não tá nem aí pra ela, e o irmãozinho da garota. Mais tarde, as meninas se juntam com o Erwan e com o Abdel para pesquisar mais sobre a Candisha e ver se arranjam alguma forma de derrotá-la. Porém, as garotas não parecem levar isso muito a sério, e o Abdel fala que é muito melhor se concentrar na realidade ao invés de falar sobre fantasmas, até porque pessoas morrem todos os dias, e a Amélie vive doidona de tanta samambaia, sem contar que na opinião dele, a Aisha Candisha é apenas uma lenda, assim como a mulher de branco. Mas o Erwan, por outro lado, vê em um site que é possível expulsar um fantasma ao refazer a cerimônia pedindo que ela vá embora. Sabendo disso, o Abdel fala para as meninas fazerem uma cerimônia e avisa que está indo comer alguma coisa na lanchonete, pois não tem medo de uma velha senhora árabe. Então os jovens vão embora dali e as três amigas correm pro banheiro para refazer o ritual. O problema é que na primeira cerimônia, a Amélia usou o próprio sangue para fazer o pentagrama, e como as cerimônias precisam ser iguais, ela usou o sangue de menstruação para fazer o símbolo, além de pegar o coelho do irmão e finalizar o pobre animal dentro da banheira para usar de sacrifício. Depois disso, ela chama pela Aisha Candisha e fala que o fantasma está livre para ir embora, só que na hora em que faz isso, ela vê os olhos da entidade refletindo no sangue do coelho. Paralelo a isso, o Erwan chega no hospital e vai até a ala da maternidade ver o recém-nascido através do vidro. O estranho é que do nada, um senhor aparece ali e fica olhando em direção ao bebê como se estivesse vendo algo assustador, até porque ele está, já que ao contrário do Erwan, ele consegue ver a Aisha Candisha bem ao lado da criança. Mas como não consegue ver nada, o Erwan apenas sente que tem algo de errado quando o bebê começa a chorar e corre para dentro para ver se estava tudo bem. Porém do nada, ele é pego pelo fantasma e finalizado brutalmente, fora de tela, algo que aparentemente a Amélie consegue ver. No dia seguinte, as três amigas vão se encontrar outra vez com o Hector, só que ao contrário de antes, o cara entrega uma carta para elas e diz para se encontrarem lá à tarde. Aí sem terem muitas opções, mais tarde, o trio vai até o endereço indicado e se encontra com o Hector, que as leva para dentro de um apartamento cheio de itens místicos e macabros. Ali elas conhecem o feiticeiro excomungado, um senhor árabe que não fala inglês. Por isso, assim que o feiticeiro começa a ler o livro a respeito da Candisha, o Hector faz a tradução
tradução para as três, explicando que a Candicha finalizou muitos soldados portugueses como vingança por seu marido que foi finalizado pelos invasores. Só que ao ser capturada, ela foi brutalmente torturada por 6 soldados até que finalmente perdesse a vida. Nesse momento, sua alma se ligou a um demônio, que a permitiu continuar a vingança mesmo depois de morta. Por isso, sempre que é invocada, ela precisará acabar com pelo menos 6 homens antes de ir embora, e quem a invoca vê com os próprios olhos as finalizações feitas pela entidade. E existem 2 formas de parar a maldição. A primeira é invocar o demônio e exorcizá-la. Já a segunda, bom, o Hector decide não falar para as meninas, explicando que a primeira forma já vai ter que dar certo. Então ele revela o selo de Salomão que foi desenhado no chão do apartamento e manda as 3 se sentarem em um círculo. Aí os 2 homens se unem ao círculo e o Hector avisa que elas não podem quebrar a formação, não importa o que aconteça, além de também mandá-las repetirem tudo o que ele disser. Após isso, o Hector e o feiticeiro começam a fazer a oração do exorcismo, o que as meninas repetem na hora, falando que o poder e a força estão somente em Deus, e mandando a Candicha obedecer a ordem de ficar presa no círculo de Salomão. Nesse momento, a Aisha Candicha aparece ali no meio do círculo, encarando e atormentando os humanos, para tentar quebrar a formação. Mas por sorte, eles conseguem aguentar firme todas as ilusões terríveis, e parecem ter sucesso em exorcizar o demônio, algo que acaba exigindo demais do feiticeiro, que no final desmaia de exaustão. Aí, sabendo que quase perderam seus entes queridos, a Amélie vai dormir com o Anton, e a Bintu decide passar tempo com o pai dela. O problema mesmo acontece com a Morjana, que chega em casa e não encontra o irmão, o que deixa a jovem com muito medo. Por isso, ela tenta ligar pra ele e acaba não sendo atendida. Paralelo a isso, o Abidel termina o treino de boxe e vai pra sauna dar aquela descansada. Porém, no momento em que ele fica sozinho, a Candicha aparece na frente dele. O cara até tenta correr, só que acaba escorregando e caindo no chão. Então o demônio apenas se aproxima, quebra a coluna dele com as patas de bode e depois explode sua cabeça com um pisão. No dia seguinte, enquanto a Morjana está no hospital para identificar o corpo do irmão, suas amigas aparecem ali para dar apoio, sendo que a Amélie está claramente se sentindo culpada por isso, já que ela de fato é culpada. E até por isso que a Morjana prefere não se aproximar muito dela, mas esse problema parece ser resolvido rapidamente, já que logo em seguida elas vão até a casa do feiticeiro falar com ele, mas ao chegar lá, elas encontram um Hector, que avisa que infelizmente o feiticeiro não vai poder ajudar, pois ele acabou perdendo a vida após o ritual intenso. Ok, antes de tudo, eu preciso mencionar o quanto a Amélie gosta de fazer besteira, pois não bastou ela invocar um demônio assassino. Agora que ela descobriu que talvez seja possível se livrar do Jin ao refazer o ritual, pedindo para que a Candicha vá embora, ela decide que é uma boa adicionar um sacrifício no meio. É sério, não faz sentido uma coisa dessas. Primeiro, que só o fato de usar um sangue em um ritual já é extremamente perigoso, pois ainda para saber se você não está se ligando ao demônio invocado de alguma forma, já que geralmente sacrifícios não são brincadeiras. Você pode acabar fazendo a entidade criar uma ligação ainda maior, e aí ter que fazer rituais desse tipo constantemente para apaziguar a Candicha, pois não é garantido que isso baniria a entidade, poderia acalmá-la, mas para se livrar de vez, talvez, e esse é um grande talvez, precisaria de um ritual de selamento junto a um ritual de sacrifício. Aliás, falando em rituais, o Hector deveria ter explicado para as garotas quais seriam as consequências que aconteceriam se elas quebrassem a formação, pois os humanos tendem a suportar muito mais quando sabem que podem se ferrar. É algo básico do instinto de sobrevivência, e a quebra da formação do ritual pode fazer com que o Jin se agite e cause danos físicos e psicológicos aos participantes. Eu acho que a melhor forma seria usar algumas cordas para evitar que alguém se assuste demais e se solte da formação, ou até mesmo uns velcros. E pelo que vimos em O Mestre dos Desejos, esse ritual não seria o ideal para acabar com a Candicha. Seria muito mais eficiente selar a Jin em um recipiente sagrado, para impedi-la de manifestar a sua presença no mundo real, por um tempo pelo menos, né? Já que a entidade pode escapar de lá quando topar com alguém curioso ou burro o suficiente para libertá-la. Após saberem que o feiticeiro morreu, as garotas sentem que tudo que passaram foi em vão. Por isso, a Amélie pergunta outra vez qual era a segunda opção que o Hector não falou no dia anterior, e apesar de não querer revelar, a menina insiste tanto que o homem acaba soltando que o invocador da Candicha precisa morrer para acabar com a maldição e reencarnar como o novo corpo da Candicha. Ao saber disso, a Amélie sai do apartamento e vai correndo pro topo de um prédio. Aí algumas horas depois, as suas amigas aparecem ali, e a Bintu puxa a garota pra trás, dando um abraço na menina para fazê-la se sentir segura. Nessa hora elas começam a conversar sobre como a Candicha está chegando cada vez mais próxima dos seus entes queridos, e é pensando nisso que as meninas entendem que o próximo da fila deve ser o pai da Bintu. Por isso elas saem correndo pra casa da garota, e esperam um homem chegar de ônibus do trabalho, o que por sorte acontece, mostrando que ele estava bem. Mas só por garantia elas decidem ficar na casa da garota para que nada dê errado. O problema é que na hora em que o trio entra na casa, as meninas veem a Candicha em sua forma monstruosa segurando o pai da Bintu pelos ombros, e sem dar chance para o homem, o demônio parte ele ao meio, uma morte que deixa a filha desesperada. Após isso, os médicos chegam ao local junto com a polícia e atendem as meninas para garantir que elas estão bem. Aí sabendo que não tem mais para onde correr, a Amélie acorda o Anton e o leva junto com as meninas até o prédio abandonado, onde o Hector está esperando por elas. Chegando lá, eles acendem algumas velas e picham um símbolo de Salomão no chão. Com isso feito, elas só podem esperar até que a Candicha apareça, o que por sorte ou azar
vazar, não demora muito. E mostrando a sua forma monstruosa, a Candisha se aproxima do grupo e acaba ficando presa no símbolo de Salomão. Então o grupo se reúne em volta dela em um círculo de oração e começa a recitar a reza do exorcismo, mandando a Candisha ficar presa para sempre no símbolo de Salomão. O problema é que tinha uma criança ali no meio de tudo isso, né? E percebendo o ponto fraco do grupo, o demônio assusta o Anton, a ponto dele simplesmente quebrar o círculo e sair correndo para longe. E sabendo que isso pode colocá-los em risco, o Hector manda as meninas correrem atrás do garoto e fica para trás para encarar o demônio bizarro com quase 3 metros de altura. O problema é que antes mesmo dos jovens conseguirem mudar de andar, a Aisha Candisha aparece na frente deles e os faz voltar para o meio do corredor, ficando completamente encurralados. Já que além do elevador não funcionar, ele também estava bem mais para baixo. Nessa hora, a Candisha se aproxima das garotas e a Bintu tenta ir para cima dela com uma barra de ferro, porém o demônio apenas quebra o braço da garota e a joga pro lado, o que ela também faz com a Morjana. Aí ficando com um caminho livre, ela começa a ir em direção ao Anton, que é a sua próxima vítima, e percebendo que o irmão estava em perigo mortal, a Amélie toma uma decisão rápida e faz um salto de fé no posto do elevador, acabando com o próprio save do memory card e desinvocando o demônio. Nesse momento, o Hector aparece ali e corre para ajudar o Anton, garantindo que ele não veja o estado da própria irmã. Mais tarde, os 4 sobreviventes se reúnem no topo do prédio, que era o ponto de encontro do grupo de amigos, e observam o prédio Vega ser demolido, afinal eles estavam marcados para isso. Porém, assim que anoitece, o Anton não consegue dormir por sentir falta da irmã, então ele vai até o banheiro e usa o próprio sangue para invocar a Aisha Candisha, que agora é a reencarnação da Amélie, algo que deixa o menino extremamente feliz. Bom, eu realmente me impressiono com o tanto de decisão idiota que esse grupo tem, porque sério, qual desses idiotas pensou que uma criança era a melhor escolha para participar de um ritual em que o próprio demônio é invocado e mexe com a cabeça dos invocadores? Eles podiam ter chamado um exorcista, um outro feiticeiro, algum seguidor do Alcorão ou qualquer outra pessoa, né? Mas não, né? Eles vão lá e chamam uma criança para fazer isso, ignorando completamente que ela obviamente iria se cagar de medo e sair correndo no momento em que olhasse pro demônio. Porém, se a única opção realmente fosse o Anton, eles podiam e deviam ter colocado vendas e fones de ouvidos no menino. Assim ele não ficaria com medo dessa criatura bizarra e assustadora, e nem seria assustado com os sons do demônio. Mas sinceramente, o garoto não precisava estar ali de forma alguma. E isso das vendas serviria para o grupo todo praticamente, pois não ver as ilusões criadas pelo demônio ajudaria bastante. E agora esse garoto ainda vai ficar mexendo com uma entidade maligna. Eu até fico surpreso de uma criança conseguir fazer esse tipo de invocação. Primeiro, por ser uma criança, né? E segundo, por ser um garoto, já que a entidade parece odiar homens e proteger, entre muitas aspas, as mulheres. Passando para a nota desse povo, eu vou ter que ser bem sincero com vocês, galera. Esse pessoal aqui se esforçou para tirar nota baixa, porque é só burrice atrás de burrice. Vamos começar pela pior de todas, o Anton. Esse garoto aqui vai levar uma nota 1, que é mais por pena do coelho que ele perdeu do que por qualquer outra coisa. Afinal, esse garoto deveria estar interessado em qualquer outra coisa, como jogar videogame, assistir o Tung Tung Sahur ou estar estudando. Mas isso aí já é culpa dos pais dele, que só existem e não servem pra nada. No fim, ele dá um jeito de repetir o ritual e invocar a entidade novamente, só pra ver a sua irmã, o que provavelmente só vai piorar tudo, pois eu não duvido nada que a nova Candisha não vai mandar os pais do garoto de base pela incompetência deles. Mas continuando com a família de invocadores de capirotos, vamos para a Amélie. Eu sei que o que ela sofreu foi algo terrível que eu nem posso imaginar, mas invocar um capeta que vai finalizar todos os homens ao redor dela não me parece uma boa solução, né? Depois disso, ela ainda envolveu o irmão pequeno dela na treta e refez um ritual que provavelmente deixou a Candisha mais forte ainda. Então uma nota 3 pra ela, e eu ainda acho que foi muito. Agora sobre a Bintu, aqui é meramente uma nota por participação, né? Ela teve um pouco de ceticismo no começo, que ajudou a deixar o pessoal com o pé no chão, mas insistir nisso depois de ter provas é complicado. Ela até tentou confrontar a entidade fisicamente, mas aquele pedaço de cana ali e nada era a mesma coisa. Foi praticamente o diretor falando: vai ali e faz alguma coisa só pra gente filmar. No fim, ela teve sorte de ficar viva, então nota 4. Agora a última do trio de amigas, eu fico em dúvida se ela mais ajudou do que prejudicou, pois foi a Morjana que contou a lenda pra Amélie, e o resto é história, né? Apesar disso, ela foi a única que procurou a ajuda real, que era o Hector e o feiticeiro. Não que os caras tenham feito muita coisa, mas sem essa pequena intervenção, o capeta ali ficaria mais forte, muito mais rápido. Então ela recebe uma nota 7 por ter o mínimo de inteligência e procurar por ajuda. E bom, o Hector não merece uma nota alta, galera. Esse cara aí era o único adulto ali. Ele deveria ter mandado aquele garotinho pra casa assim que viu ele, sem contar que ele falou pra Amélie a única solução para parar a Candisha. Ele não finalizou diretamente a garota, mas tem parte de culpa, já que poderia ter feito coisas que diminuiriam a decisão drástica que ela tomou, como mandar o garoto pra casa. Por isso, nota 3 pra ele. Já o feiticeiro, coitado desse cara aí, foi mais uma vítima das garotas, mesmo que indiretamente, mas a execução da técnica durante o rito foi boa. O cara manteve a recitação sob pressão, mas faltou verificar se tudo tinha dado certo, talvez sendo um ajudante decente, né? Então, nota 6, e um F pro feiticeiro aí nos comentários. Por último, a Candisha. Essa lenda aí tem uma falta de consistência gigante, e não define com clareza quem ela ataca e nem o porquê. O Farid como primeiro alvo até faz sentido, depois as mortes parecem gratuitas, como se o filme simplesmente
simplesmente alternasse os motivos, entre ódio, proximidade e oportunidade, sem dizer qual é que manda. Se a Kandisha persegue quem está próximo, porque o irmão fica por último, e o agressor é o primeiro. Então, sem ter uma hierarquia de alvos, fica uma sensação de que tudo é aleatório. Mas fora isso, a entidade é bastante letal, o design dela é legal também, e os caras nem tiveram chance de revidar, por isso ela ganha uma nota 7. Fala galera, esse foi como derrotar Kandisha, Invocação do Demônio. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você estivesse vivendo em um apocalipse que dura mais de 30 anos, o que você faria para sobreviver? Quer saber o que esse pessoal vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões derrotando filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca invocar uma entidade que você não conhece, pois ela pode levar todo mundo que você conhece para a cidade do pé junto.